Eu apresento a vocês Sérgio Nogueira, terapeuta holístico com sólida formação nesta carreira há mais de 20 anos, dedicado à pesquisa dentro deste assunto. Ele abordará aqui conosco esse tema e também esta terapia que é tão conhecida, que é radiestesia e radiônica. Ele atuou não só aqui no Brasil, hein, Cris? Nossa. Fora também, e tem vários cursos aí, vai falar conosco sobre reconhecido internacionalmente. Isso Tudo bem, mesmo. Sérgio? Seja muito bem-vindo, uma honra Muito obrigado. estar com você aqui no programa Como Enigmas. vai? A Muito TV Mundi prazer. agradece e o programa possibilidade. também. Sérgio, o que é radiestesia? Explica para o nosso internauta, para o nosso... Bom, basicamente, a maneira mais simples de explicar, né, radiestesia é uma capacidade de se sensibilizar às radiações à nossa volta, né? Ou seja, nós temos um universo vibracional no qual nós vivemos. E todo mundo tem uma certa noção disso, né? A radiestesia ela é uma técnica que ela permite quantificar e qualificar esse universo vibracional à nossa volta, né? Através da sensibilidade do operador. Perfeito. Muito interessante. E você trouxe alguns instrumentos aí. Trouxe alguns instrumentos que eles são utilizados para nós externarmos essa percepção. Então vamos Perfeito. mostrar os Por instrumentos, favor. né, de radiestesia e Correto. radiônica que ele utiliza para fazer É porque essa todo mundo fala do medição, né? pêndulo. Olha, É. o primeiro. O mais simples entre todos os instrumentos, né, é esse que eu tenho em mãos agora, que é o chamado pêndulo, né, que é um instrumento cujo aprendizado, né, é o que demanda menos tempo e que tem realmente uma utilidade maior no dia a dia. Perfeito. Tá? Então, a utilidade do pêndulo, basicamente o pêndulo ele serve como uma agulha do instrumento, né? Eu capto, né? A minha mente percebe e o pêndulo indica aquilo que é encontrado. E Olha é que através interessante. dele que você vai pesquisar sobre aquela pessoa, assistido ao ambiente. Exatamente, exatamente, né? Então, isso criou até uma versão que se acredita assim que o pêndulo capta alguma coisa, né? E aí eu sempre brinco com o pessoal, não, o pêndulo não é o que ele capta, né? Quem capta sou eu. Tá. Né? É a minha percepção. O pêndulo ele serve como a agulha de uma balança, por exemplo, que indica qual o peso, né? Mas não é a agulha em si que pesa a pessoa. Porque ele tem o giro, né, horário, anti-horário, que é Exatamente. determinado Exatamente. pela forma como você determina Exato. o trabalho. É a chamada convenção, né, Certo. pessoal, né, que é criado pelo radiestesista. Para você medir, por exemplo, minha energia, como seria? Ok. Para mim medir você, por exemplo, a gente pode fazer uma brincadeira simples aqui. Você põe a mão aqui, né? Certo. E eu vou utilizar uma escala que vai de 0 a 10 mil unidades Bovie, como nós chamamos. Bovie foi um grande pesquisador na área de radiestesia e ele criou um sistema para medir as vitalidades de pessoas e ambientes. Correto. Né? Então, uma vez tendo, né, neste ponto, que nós poderíamos utilizar tanto a sua mão quanto alguma representação, Chama-se testemunho. testemunho, né, eu vou deixar o pêndulo aqui e observar o seu movimento. Como nós podemos ver, ele não faz um movimento exatamente reto em relação à régua, né? Ele está fazendo um movimento inclinado. Então eu vou seguir essa inclinação dele, vou movimentando a minha mão no sentido da inclinação, até o momento que ele fizer, que ele mudar esse movimento. Vamos ver. Sérgio, utilizam-se vários gráficos, né? Sim, sim. Medições, no caso. Aqui, por exemplo, ele altera esse movimento que estava fazendo para um ângulo reto em relação à régua, né? Que aqui na altura de 6.500 unidades bovina. E o que significa? Essa é a parte Agora eu quero interessante, saber o que né? significa, Exatamente. né, gente? Esse é o gráfico, Basicamente, 6.500 unidades bovina, né? É o mínimo necessário para um estado de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Olha, que maravilha, Que bom. né? Então eu estou equilibrada, professor. Exatamente. Olha, Né? que bom, né? E se uma... Olha só. E aí a pessoa sofre problemas de saúde, etc. e tal. É isso que eu estou entendendo. Exatamente, exatamente. Como você tem que ter um padrão vibratório mínimo, se você vive em um local que está muito abaixo disso, a tendência com o tempo é você perder energia para o local e ir se igualando ao padrão vibratório daquele lugar. Interessante. Muito né? interessante isso.
Bem, você trouxe outros... Os gráficos, né? Os gráficos, no caso, pêndulos, né? Esse daqui é um pêndulo até pouco utilizado, né? Olha que interessante. Que é um chamado pêndulo né? universal. O diferencial dele em relação a outros modelos é que ele possui regulagens. Se nós analisarmos, né? Ele possui diversas formas de você regulá-lo. Correto. E cada regulagem dele vai torná-lo mais ressonante com determinadas frequências em especial, né? Então ele poupa um pouco esse esforço mental do radiestesista de ter que se concentrar nas coisas. Ele tem mais ou menos a mesma função desse pêndulo inicial que você colocou, né? Com a diferença de que esse pêndulo, eu mentalizo aquilo que eu quero saber. Né? Esse não, eu regulo dentro daquilo que eu pretendo pesquisar, né? E você simplesmente consegue obter a resposta. Exatamente, ele entra em ressonância de uma maneira mais fácil. Interessante. Tá? Aí o outro equipamento que você tem, o Dual... O Dual Rod, o Dual Rod é muito interessante para pesquisa em ambientes, né? Nós podemos utilizar para pessoas também, né? O Dual Rod, depois de um certo treinamento, né, cada vez que nós aproximamos de uma pessoa, ele vai... As palavras, muitas vezes, elétrico ou magnético nessa área, não tem correspondências exatas com aqueles conceitos de física mais antigos, né? Então, hoje em dia, existe inclusive uma busca realmente por uma nomenclatura mais exata. Que bom. Né? Uma nomenclatura que realmente seja mais dentro da nossa área. Mas, por exemplo, se eu aproximo de qualquer pessoa, existe uma tendência dela abrir ou fechar. Olha só que interessante. Né? No caso aqui, abre, poderia fechar. E quando abre, o que significa? Nós interpretamos esse movimento daquela maneira, né? Você imagina que o seu campo vibracional, quando ele está mais à vontade num local, quando ele está mais... ele não se sente ameaçado, a tendência realmente é ter uma abertura. Assim como na presença das pessoas, né? Certo? Nós, perto de pessoas que realmente nós nos sentimos mais à vontade, a tendência é nós nos abrirmos. Olha, que interessante, né? Enquanto que o movimento de cruzar... Vale lembrar que radiestesia radiônica é uma ciência milenar, usada no Antigo Egito, na Antiga Suméria. E, conclusão, estamos aqui com o Sérgio Nogueira, que vai demonstrar mais um outro aparelho da radiônica e da radiestesia. Sérgio, e esses gráficos que você trouxe, para que eles servem? Os gráficos, eles têm algumas utilidades específicas, né? Eles podem ser utilizados tanto para reequilibrar o campo vibracional da pessoa, quanto ambientes, né? Esse daqui, por exemplo, ficou bastante conhecido, né? Chamado SCAP, ou símbolo compensador André Philip, né? Por uma capacidade dele de reequilibrar pontos como televisores, né? Celulares, eu coloco atrás. Exato. Pois é. Porém, no caso do celular, tem um problema, né? Mesmo? Exato. Não me diga, conte. É simples, ele não funciona, né? Na verdade. Não funciona? Não. E todo mundo vende para colocar o selinho, infelizmente, né? É que existem algumas regras das ondas de forma, dos gráficos, que infelizmente não são muito respeitados às vezes, né? Olha aí, que legal a dica que ele está passando aqui para vocês, hein? É verdade. Então nós precisamos ter 3 coisas para um gráfico ser funcional. Forma exata é a primeira coisa. A segunda, ele tem que ter uma dimensão. Quanto maior a dimensão, melhor para uso. E o terceiro é massa. Quanto maior a massa, né, melhor vai ser também. Então, os adesivos, eles têm dimensões e massas muito pequenas, né? Então, eles não conseguem ter um raio de ação suficiente para criar alguma diferença. É como se eu pegasse, por exemplo, eu tenho uma bateria de 12 volts que eu tenho no meu carro. E eu tenho também baterias de 12 volts desse tamanho que eu posso usar em aparelhos. Certo. Só que uma bateria de 12 volts assim eu não posso colocar num carro. Com certeza. Ela não tem aporte. Existe uma diferença, né? Exatamente. De energia. Sérgio, vamos demonstrar mais um aparelhinho, que daqui a pouco nós vamos ter que ir para o nosso intervalo, né? É verdade. E ele vai comentar com a gente depois, no segundo bloco, né? Como é que utiliza isso para o equilíbrio de um ambiente e também de uma pessoa. A gente vai para a saúde também, mais. nós vamos querer várias dicas. Isso Esse gráfico aqui, Sérgio, desculpa pegar, não sei se pode. Ele é um exemplo até daquilo que eu disse, né? Como ele possui, no caso, uma dimensão boa e uma massa boa, então ele tem um raio de atuação que é muito grande.
Ele é muito utilizado para reequilíbrio de ambiente, né? Como lençóis freáticos, por exemplo, ação de lençóis freáticos, que são veios de água que estão no subsolo. Então, esse tipo de instrumento ele é muito utilizado para isso. Esse que é o falhas Luxor? geológicas, essa é a placa Luxor, né? Olha só. Tá. Bom, Kátia, a gente vai para o intervalo, nós estamos em cima da hora, né? E você, ó, que tem uma pergunta sobre o tema, envie pra gente, ó, enigmas@tvmundi.com.br. Nós te esperamos no próximo bloco, né? Então, daqui a pouco. Absurdamente milenar, e ele vai explicar agora como que as influências, no caso do ambiente ou das pessoas, Então, entrando assim um pouco nessa questão de ambiente, é até interessante para as pessoas saberem, né? Porém, de cara, assim, já explicar para as pessoas que aquilo que nós trabalhamos em relação ao ambiente são fatores que eles vão ter uma influência sobre a saúde da pessoa, Olha, que quanto bacana. maior for a exposição, sim, Bacana. né? Então, a radiestesia ajuda, então, a pessoa a conseguir a autocura, é isso que eu estou entendendo. Exatamente, exatamente. Porque o ambiente ele tem uma influência sobre o indivíduo. sim. E esquecendo qualquer coisa assim de influência num nível mais espiritual ou astral, né? Por exemplo, num local que tem um fluxo de água, você tem um desequilíbrio local do magnetismo e da eletricidade do ambiente. Sim. Olha só. Isso já altera, fisicamente falando. Tanto que é assim que um geólogo pesquisa, por exemplo, a existência de água no subsolo, né? As Através rachaduras. Exatamente, as falhas, né? Essas falhas, além de alterar localmente magnetismo e eletricidade, podem conter gases como radônio, por exemplo, polônio, que são gases altamente nocivos para a saúde, Correto. né? E que atuam diretamente sobre a célula. Agora, Sérgio, uma pergunta que eu acho bem pertinente. Sim. Eu gostaria de saber, Sérgio, se através da radiestesia radiônica a gente consegue averiguar, né, a presença de intrusão espiritual, de espíritos obsessores, etc. e tal. É possível? É possível, porque tudo você tem, na verdade, um processo que deixa um nível de informação local. Correto. Né? Seja um veio d'água, seja uma presença mais sutil, né? Nós chamamos de ondas abstratas em radiestesia essa questão. Né? Então, seja uma onda mais concreta, como um rio, ou seja uma onda mais abstrata, como memória de uma pessoa, memória de parede, né? A presença extrafísica e Cantos, tudo. né? Exato. Você tem essa capacidade de analisar as informações E vibracionais. o aparelho do lugar. faz isso? O aparelho faz isso. Mas a pergunta, Puxa. Cátia, que é interessante, que eu acho que vale a pena, é o seguinte: você fazendo o mapa da pessoa radiônico, você Certo. consegue anular essa influência espiritual por meio desse mapa? Na maioria das vezes, sim. Né? Porque Olha a gente só. nós falamos na maioria das vezes, porque você tem um conjunto de vezes que depende também de uma ação da pessoa, claro. em relação às Sempre, coisas. né? Você precisa certeza. também de contar com essa atitude realmente da pessoa, né? Imaginando assim uma coisa extrafísica, você imagina se é um ser com que realmente a pessoa tem uma afinidade, então Olha isso só. dificulta muito, enquanto a pessoa mesmo não se dispõe a romper com esse vínculo. Claro. Uma vez que existe essa disposição, né, tanto a detecção quanto o afastamento é bem mais simples. Não basta só querer saber, tem que realmente eliminar, não é? Exatamente, você tem que eliminar. E você elimina quando você consegue desconfigurar aquele padrão de informação presente, seja na pessoa, seja no local, e criar um novo padrão de informação. Então, dá uma dica para o nosso internauta, pelo teu conhecimento, uma coisa simples: como que uma pessoa, sentindo uma presença espiritual ou uma interferência espiritual, pode fazer para eliminar através da radiestesia? Uma coisa simples que o internauta possa Uma utilizar. das primeiras medidas que você pode tomar realmente é a utilização desse gráfico que nós tínhamos falado, que é o símbolo compensador André Philip, né? Correto. Ele cria geralmente uma barreira de proteção. Mas aí a pessoa coloca esse gráfico aonde? Ele é bem simples de utilizar, né? Você vai procurar um gráfico que tem uns 15 centímetros de diâmetro, Correto. né? Ele não precisa primariamente ser norteado, então você pode utilizar ele em qualquer posição.
longe de instrumentos eletrônicos, né? Você só vai colocá-lo no centro do gráfico, né? Esse pedaço aqui que nós estávamos até este ponto, eu vou colocar alguma coisa da pessoa, fios de cabelo, uma foto, né? Mantenho aqui e mentalizo essa proteção. Olha, que legal, uma dica muito legal e funcional, porque a gente sabe que radiestesia é uma ciência. Sérgio, vamos mostrar esse aparelho? Tá. Que, infelizmente, o nosso tempo é muito Rápido, aqui, né? Os aparelhos de radiônica, eles têm uma característica que é simular as influências que eles estão buscando, né? Então, com o pêndulo, por exemplo, eu perguntaria, por exemplo, se nesse local existe água, né? Tá. E aí, de acordo com a minha convenção mental, ele vai fazer um giro positivo ou negativo. No caso dos aparelhos, é levemente diferente, né? Eu teria uma amostra do local aqui, né, que eu estou pesquisando. Da água? Não, do local que eu pretendo local. pesquisar. Uma Perfeito. parte do terreno, por exemplo, uma amostra de terra, do local. Pedra, né? Exato. E aqui eu faria as regulagens, né, nesses botões, referente à água. E esses botões, eles estão ligados aqui. Hertz, o que seria? Ah, sim. Ele cria um padrão de informação lá dentro do aparelho que vai misturar tanto padrões geométricos quanto padrões de eletrônica, como os hertz, as frequências. Então ele vai de 5 hertz até mais de 20 kHz, né? E ele cria padrões de harmonia dentro do aparelho. Então o que ele faz aqui? Dentro do aparelho ele recria aquela mesma informação que existe na água. Olha que interessante. Né? E aí ele vai comparar com as informações presentes na amostra. Isso também pode ser um fio de cabelo de uma pessoa. Sim, sim. Para você pesquisar uma pessoa. Exatamente. Olha, muito interessante, né, Kátia? Bem, eu acredito que todas as pessoas deveriam passar por um processo, pelo menos, de investigação. Se sua casa está legal, se a pessoa também está, né, equilibrada. Porque, sem dúvida, qualquer um passa por isso. E é importante, não é mesmo? Com certeza. Eu sempre brinco que eu comecei a me preocupar com o assunto depois que o assunto começou a se ocupar de mim. Com certeza. Muito interessante isso. Realmente eu comecei a pesquisar essa questão de ambiente, né? Foi bem depois mesmo de morar num ambiente que foi bastante nocivo, né? É ruim morar mesmo, como dizem, em cima de um campo santo, um cemitério, locais onde já foram de práticas religiosas? É que ali você tem já um conjunto de informações, né? Um cemitério, por exemplo, você já tem... Primeiro, você já tem um conjunto de informações ali vibracionais. Segundo, você tem um monte de corpos em decomposição. É verdade. Né? Então, são coisas que, naquele local, vão criando um padrão bastante distorcido. Também. Olha, a radiestesia tem muitas utilidades, né, Kátia? Sim, sem dúvida vai ajudar as pessoas. Com certeza. Muito. Sérgio, a radiestesia ela pode ajudar, então, em recuperação de saúde, recuperação de equilíbrio. O que mais? Fala para o nosso internauta. O primeiro, a radiestesia ela vai trabalhar muito, primeiro, numa avaliação global da pessoa. Através da radiestesia você consegue ter uma noção de como estão seus corpos sutis, todos os chakras, duplo etérico, meridianos, né? Os elementos físicos do corpo. Nós conseguimos ter informações vibracionais sobre sistemas, órgãos. Olha que né? interessante. É possível, através da radiestesia, entender quais são as emoções preponderantes na pessoa, naquilo que é mais forte, aquilo que é mais fraco, quais as possibilidades que a pessoa tem, né, em relação àquilo que ela é. Quais os campos que ela pode atuar com maior facilidade, quais os campos que pode atuar com menor facilidade. Interessante demais. Existe gente usando radiestesia para tudo, né? Tem até um italiano, Mario Locke, que utiliza até para encontrar pessoa desaparecida. Olha, que interessante. E nós sabemos gente, que você desenvolveu alguns aparelhos também, né? Que hoje você demonstra em seus cursos e ensina a utilização deles. Sim. Então passe seus contatos para tá. todo o teleinternauta. Nós temos o nosso site, né? Que é o www.radiestesia.net. E você atende, se a pessoa marcar com você para fazer um mapa de radiestesia, você atende as pessoas? Eu atendo no local,
né, Correto. onde as pessoas moram, né, ou faço atendimentos à distância. Olha que Perfeito. bacana. A pessoa pode me mandar amostras dos locais, como você faria, por exemplo, um exame de sangue, né? Sim. O laboratório não precisa tirar todo o seu sangue, né? Uma pequena amostra. Uma já. amostra, você tem ali todas as informações. Então eu trabalho muito com essas amostras de locais também. E nós podemos fazer todo um processo de avaliação à distância, né, para pessoas de outros estados, e tem dado um resultado muito bom. Olha, pena que já, www. Radiestesia.net. Perfeito. pena que já, Acabou. infelizmente, nós estamos no nosso Um tema momento final, maravilhoso. um tema maravilhoso, mas tá aí o contato do Sérgio, que é um senhor radiestesista, e pesquisem. Aqui no Enigmas, quem pesquisa e quem reflete, Kátia, Brilha. brilha. Esse é o programa Enigma, gente. Grande beijo, até Obrigada o próximo a todos. Enigmas.